Então, quero que vocês prestem bastante atenção! Esta história você pode conferir na Bíblia Sagrada. Ela está no primeiro livro do profeta Samuel e fala do pequeno Davi que derrotou o gigante Golias. Vocês querem saber como? Então prestem bastante atenção. Em Israel havia um rei cujo nome era Saul, que havia sido escolhido pelo povo para reinar sobre todos. Porém, Saul se comportava da maneira como Deus determinava e era um rei muito desobediente. Então, o Senhor Deus chamou o profeta Samuel e disse: Samuel, chega de ficar com pena de Saul. Ele tem errado demais. Não respeita os meus ensinamentos. E não quero que ele continue reinando dessa forma sobre Israel. Você vai ter que falar com ele. Samuel era o representante de Deus na terra. E por isso, devia ser escutado e respeitado sempre, por qualquer um. Até pelo próprio rei. Então, Deus continuou dizendo: Vá à casa de Jessé e peça para ver os seus filhos, porque eu escolhi um deles, que um dia será o novo rei. Este filho de Jessé reinará sobre o meu povo. Não se preocupe com a sua aparência, porque enquanto os homens se preocupam com as aparências, Deus olha apenas para o coração. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, conheceu 7 dos seus filhos, os mais bonitos e fortes que ele possuía. Jessé estava ansioso para saber qual dos seus filhos tinha sido escolhido. Mas Samuel olhou para eles e disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum deles. O Senhor tem mais nenhum outro filho? Sim, eu tenho mais um filho, mas ele é muito pequeno, só fica cuidando das ovelhas. Mas então, vá buscá-lo. O Senhor quer vê-lo. Quando Samuel olhou para aquele menino pequeno, ouviu a voz do Senhor, dizendo: Este sim havia sido escolhido para ser o Salvador de Israel. Então Samuel apanhou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça do pequeno Davi, e a partir daquele momento o Espírito de Deus esteve com Davi. Passados alguns dias, Davi foi convidado para ir ao palácio tocar lira para o rei Saul, pois, por não estar de acordo com os ensinamentos de Deus, ele se sentia atormentado, e sempre quando Davi tocava a lira, o rei se acalmava. Davi também escrevia salmos que estão na Bíblia, e também os cantava para o rei. Irmãos, vamos mostrar um lindo salmo que Davi cantava para o rei Saul, e também serve para acalmar nossa alma nos dias de hoje. Vamos ouvir o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Gostei muito desse jovem Davi. Quero que ele fique perto de mim e cuide das minhas armas. Ele será meu escudeiro. Mas nada estava tranquilo no reino de Saul.
Ele e o povo de Israel estavam prestes a entrar em guerra contra os filisteus. Os filisteus eram um povo bem mais alto e mais forte, e havia naqueles dias um homem muito grande, que era maior dentre todos. Esse homem enorme se chamava Golias, e era um guerreiro muito forte e arrogante. Além disso, Golias tinha armas especiais de guerra. Sua lança era de ferro, seu escudo era de bronze, e ele tinha uma armadura também de bronze, que cobria todo o seu corpo. O gigante Golias parou na frente do exército de Israel e desafiou o exército de Saul inteiro, dizendo: escolha alguém de vocês para guerrear comigo. Se ele me ferir ou perder a luta, nosso povo servirá a vocês. Mas se eu vencer, vocês estarão presos para me servir como escravos. Saul e todo o povo de Israel tremeram de medo por causa daquele gigante. Aliás, todos tremiam toda vez que ele falava, e o gigante continuou gritando: Vamos lá, escolha alguém para lutar. Vamos lá, escolha alguém para lutar contra mim. Jessé tinha mandado os seus 3 filhos mais velhos para a linha de combate. E como estava preocupado com eles, pediu a Davi que deixasse um pouco de cuidar do rebanho e fosse até lá levar um pouco de comida para eles, no acampamento. Davi, então, deixou o rebanho, apanhou suas coisas e partiu. Quando chegou ao acampamento, o exército já tomava suas posições para iniciar a guerra. Nesse momento, o gigante Golias, guerreiro dos filisteus, foi de novo para a frente das tropas e fez o mesmo desafio. Hoje eu vou lutar com a sua de Israel. Onde está o homem para lutar contra mim? Davi perguntou a seu irmão o que estava acontecendo, e ele respondeu: Está vendo aquele gigante, Davi? Ele lançou um desafio ao rei Saul, a Israel e ao rei Saul. Disse que quem ferir leva todas as riquezas do reino, se casará com sua filha e será o salvador de todo o povo de Israel. Ao ouvir tudo isso, Davi ficou bastante enfurecido e perguntou ao irmão: Quem esse gigante pensa que é para insultar o exército de Deus? Pequeno Davi, você não deveria estar cuidando das ovelhas ao invés de vir aqui só para falar e assistir a batalha? Por acaso é proibido falar? E dizendo isso, Davi deu uma opinião a várias outras pessoas do exército. Quem esse gigante pensa que é para insultar o exército de Deus vivo? Até que suas palavras chegaram ao conhecimento do rei Saul, que mandou chamá-lo. Davi, por que você anda por aí brincando com as palavras do gigante filisteu? Ninguém deve perder a coragem diante desse caso de Golias. Eu vou enfrentar esse gigante. Mas você não poderá vencê-lo, porque é apenas uma criança, enquanto ele é um gigante. Enquanto ele é um guerreiro perigoso, desde a juventude. Eu estava na casa do meu pai, levar minhas ovelhas e eu matava. Deus me ajudou contra os ursos e leões, e também vai me ajudar contra esse gigante. Então vá, será você nosso guerreiro? Que Deus esteja com você. Saul vestiu Davi com roupas de guerra, deu para ele seu escudo e suas armas, preparando-o para a batalha. Mas Davi disse: Eu não aguento todo esse peso, eu não consigo nem andar. Vou pegar meu cajado, minha funda e algumas pedrinhas e só. Então Davi foi para o local do desafio, olhou firme para o gigante, e o gigante desprezou por ser muito pequeno, jovem e por estar desarmado. Que é? Por acaso eu sou um cachorro, você aparece aqui por causa de pregas? Vem ver que eu vou fazer você comida de urubu e carne para leões.
Golias começou a caminhar na direção de Davi. O gigante parecia ir ficando cada vez maior, conforme ia chegando mais e mais perto. Então, Davi puxou da sua sacola uma pedra e, com a sua tiradeira, mirou bem entre os olhos de Golias. E Pei acertou bem na testa. A pedra ficou encravada no gigante, que caiu de cara no chão. O barulho da queda do gigante foi enorme. Toda a terra tremeu. Quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, ficaram apavorados, perderam toda a arrogância e fugiram como gatinhos assustados. Os homens de Israel então soltaram um grito de guerra e foram atrás deles e os derrotaram. E todo o povo passou a amar Davi, que tinha derrotado o temido Golias e salvado o reino de Israel. E assim foi que um menino muito pequeno derrotou alguém que era muito maior e mais forte que ele. Todos nós precisamos conhecer essa bela história contada pelo profeta Samuel, cheia de coragem e confiança em Deus. E quando nos sentimos pequeninos diante dos nossos problemas, sempre é bom lembrar que o menino Davi derrotou o gigante Golias e salvou o seu povo, tendo como arma apenas o seu amor ao Senhor Deus.